Saudações para você, aluno da Escola Estadual Jane Assis Peixoto. Estamos aí nesta aula de redação, segunda semana de conteúdo teórico, segunda semana de atividades. Sou o professor Dr. Reinaldo. Vamos estar com mais uma aula hoje. Título da aula: Coesão, Coerência. Elementos fundamentais para um bom texto. Tá? Textos que não têm coesão, não têm coerência, estão fadados ao fracasso. Então daí a importância dessa aula. Nosso objetivo é conceituar um pouco o que é coesão, os tipos, de coesão, o que é coerência e os cuidados que você deve ter na redação do Enem, e deixar também para você aí uma explicação sobre a atividade desta segunda semana, tá bom? Conceituando coesão. Coesão é a articulação entre elementos de um texto. Especificamente, a coesão, ela trata-se do parágrafo. Quando nós temos uma ordenação, uma harmonia dentro do próprio parágrafo, a gente diz que é uma coesão sequencial, ou seja, as palavras dentro do parágrafo, elas precisam estar bem ordenadas, bem construídas. E a coesão de um parágrafo com o outro, a gente chama de coesão referencial, tá? Então aí nós temos dois tipos de coesão. A coesão interna do parágrafo, que é a sequencial, ou seja, a sequência de palavras precisa estar ordenadas, organizadas. E temos a referencial, que é um parágrafo com o outro. Eles precisam se articularem, estarem em harmonia. Professor, e a coerência nesse caso? O que seria coerência? Coerência trata-se da relação de sentido que há do texto com o tema proposto. Tá? Então, se a banca ela pede para você um texto sobre violência e você faz sobre saúde, sobre medicina, sobre hospitais, fugindo de violência, aí você entrou numa característica que a gente chama de contradição ou não tautologia, né? Mas professor, o que seria tautologia? O que seria relevância? Tautologia e relevância é quando você vai escrever na sua redação aquilo que é a proposta de redação. Então, não adianta você fugir do tema, você fugir da proposta. E uma pessoa incoerente, por exemplo, é uma pessoa que tem uma proposta de vida. Por exemplo, eu sou professor do Jane e aí eu começo a difamar o Jane. É contradição. Por quê? Porque a minha proposta é falar bem da escola, minha proposta é ajudar a escola, minha proposta é contribuir à escola. Quando eu faço isso, eu estou coerente com a instituição que eu visto a camisa, a instituição que eu pertenço. Então, uma contradição, por exemplo, é você ser da torcida do Flamengo e torcer contra o Flamengo. É uma contradição. Você é vascaíno e torce contra o Vasco. Você é membro de uma família e difama a própria família. O nome disso você não está sendo coerente. Então, o princípio da coerência é essa harmonia com a proposta da redação, essa harmonia com o tema que você está falando. Não podemos escrever fora disso, não podemos estar distante disso. Então, quando você for fazer o seu rascunho de redação, você tem que delimitar o tema. O que é isso, professor? Delimitar o tema. Delimitar o tema é você pegar na proposta de redação que está se pedindo. Está pedindo violência. Então, no meu texto, eu vou poder escrever tudo sobre violência? Não. Você vai delimitar. O que é isso, professor?
Quais são os tipos de violência que existem? Existe a violência contra a mulher, existe a violência contra o adolescente, existe a violência nas favelas. Delimitar é escolher um subtema para que você possa tratar somente dele na redação. E aí a incoerência quando você começa a querer na redação tratar de tudo. E em 30, em 25 a 40 linhas, você não vai ter esse espaço para tratar disso. Então, técnica para garantir a sua coerência. Escolha um tema dentro da proposta da redação. Escolha um subtema. Delimite as tipologias dentro do tema. Violência. Violência contra a mulher, violência contra o adolescente, violência nas favelas. Escolha um e se propõe a falar dele. E ao construir o texto, os parágrafos, eles precisam, vamos colocar aí, 4 parágrafos. No primeiro parágrafo a gente chama de introdução. A introdução você vai dar a sua opinião. Você vai anunciar 2 argumentos. Segundo parágrafo vai ser o argumento 1. Terceiro parágrafo vai ser o argumento 2. O último parágrafo do quarto vai ser a conclusão. Esses parágrafos precisam se comunicar. Precisam ter uma relação um com o outro. É a coesão referencial. Cada parágrafo ele tem que estar bem construído. Ele tem que ter uma concordância. Ele tem que ter uma harmonia de palavras entre si. Eles precisam ter frases e entre as frases precisam ter conjunções. Mas, porém, entretanto, contudo. Se for uma conclusão, por exemplo, tem que ter a conjunção conclusiva. Portanto, concluindo. Se for um parágrafo do segundo e terceiro do argumento, podemos explicar, haja vista, ou seja, conjunções explicativas. Isso aí é a coesão sequencial. Então, resumindo nossa aula de hoje, procure a coerência. Tema dentro da proposta, subtemas, escolha um subtema, delimite. Tenha coesão no parágrafo. 4 parágrafos, tá? Inicialmente aí pra gente trabalhar. Professor, posso trabalhar mais de 4 parágrafos? Pode, mas para início, trabalhe 4 parágrafos. Introdução, sua opinião, com os títulos ali dos argumentos. Parágrafo 2, argumento 1, parágrafo 3, argumento 3, parágrafo 4, conclusão. Cada parágrafo precisa ter uma relação um com o outro, coesão. Cada parágrafo tem que ter uma relação, uma harmonia interna, de concordância, de regência, de conjunções, coesão. Então, com esses 2 elementos aí, a gente vai construir a coesão. Professor, atividade. A nossa atividade 2 vai ser uma proposta de redação que caiu no Enem, tá bom? Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo dentro dessa estrutura que eu falei, de 4 parágrafos, onde você vai falar dos desastres naturais que têm atacado diversas regiões do país, inclusive o extremo sul baiano, onde nós tivemos enchentes, onde pessoas perderam vidas, perderam suas casas. E aí o tema a proposta é a resiliência, capacidade de começar de novo, capacidade de iniciar a vida novamente. Nós essa semana publicamos aí a revista do Jane e os melhores textos que forem produzidos a gente vai estar publicando na revista, tá? Então você está concorrendo a uma publicação na revista do Jane, o seu texto dissertativo argumentativo. Nós fechamos aqui a aula, tá? E no texto procura a coerência, procura a coesão, evite não se contradizer, evite não querer falar tudo em um pequeno espaço de texto e procure a coesão nos parágrafos, dentro do parágrafo e entre eles. Um abraço do professor Dr. Rinaldo, uma oração para encerrar. Senhor Deus, abençoe cada aluno,
que cada um possa alcançar coerência na sua vida e coesão nos seus textos, Senhor, textos e vida. Abençoa cada um, seja cada um. Um abraço, professor Dr. Reinaldo.